Oi, pessoal, me chamo Tiago. Eu fui convidado a explanar um pouco para vocês sobre automação, né, especificamente CI, CD com Jenkins, Continuous Integrations e Continuous Delivery. Eh, mas antes, falando um pouco sobre mim, como eu disse anteriormente, me chamo Tiago Lira, sou estudante do curso de Ciência da Computação no UFCG, atualmente em algum lugar entre o quinto, sexto ou quarto período, estou ali em algum lugar, certo? É, na UFCG. Atualmente, trabalho como CM, Configuration Manager e DevOps na Accenture, certo? Então, eu trabalho diretamente com essa parte de automação, né, de CI, CD, na parte de DevOps. E programador e amante de TI desde 2016, quando eu comecei a estudar ali um pouquinho de Java, um pouquinho de PHP, umas brincadeirinhas de web. E, e hoje sou completamente apaixonado por essa área, certo? Sobre o nosso tema, CI/CD com Jenkins, o Continuous Integration, a ideia principal do CI é evitar conflitos, certo? Em ramificações no repositório no seu controle de versão, o controle de versionamento, lá no Git, no GitHub, no GitLab, enfim. Evitar esse tipo de conflito quando está havendo o desenvolvimento simultâneo de várias aplicações. Então, você tem um projeto e é normal, principalmente quando a gente tem várias equipes trabalhando em demandas diferentes no mesmo projeto, a gente tenta evitar ao máximo conflitos, né, de branches e tudo mais, na hora de jogar o código da marcha, de unir código de várias demandas ao mesmo tempo. Então, o CI, né, o integração contínua, refere-se justamente ao processo de organização de time, de Git, de estratégia, de Git Flow, para evitar esse tipo de conflito. Já o CD, né, o Continuous Delivery, é mais referenciado à parte de entrega contínua, implementação contínua, né, implantação contínua. E assim, ambos tratam da parte de automação, de pipelines e tudo, e podem ser usados de forma separada para ilustrar o nível de automação do projeto, mas a parte de CD está muito mais relacionada à parte de deploy, de construção de um projeto, automatizar eh, alguns passo a passo, algumas regras que o seu time definiu, até mesmo o cliente definiu na hora de entregar o projeto. Então, o CD vai ajudar na parte de automação de entrega final do teu produto, certo? Uma nova versão, uma nova release do teu projeto. Ele vai auxiliar em algumas fases de automação. Sobre o CI, existem várias estratégias, né? O CI está mais relacionado a estratégias de time, organização de time, projeto. Então, existem vários padrões de tagueamento, de esteira, vários tipos de Git Flow. Eu trouxe apenas um exemplo aqui para ilustrar de Git Flow com tagueamento. Atualmente é um dos mais usados, pelo menos é o que eu tenho visto no mercado aí. Várias empresas, vários projetos têm usado esse padrão de Git Flow, principalmente pela facilidade, né? É simples de entender o fluxo e também porque pode ser escalável. Isso aqui pode ser usado tanto em uma equipe pequena de um time de 5 pessoas, que já é muito útil, quanto 10 times com 5, 7 pessoas trabalhando no mesmo projeto, em várias demandas ao mesmo tempo. Isso aqui, de certa forma, vai garantir que não haja tantos conflitos. Então, a estrutura a gente tem um código, certo, estável do projeto, da master ou da main, e aí surge uma nova demanda, certo? Então, a partir dessa demanda, a gente cria uma nova branch, uma nova feature, baseada na versão estável do código, e aí a gente vai desenvolver. O desenvolvedor vai lá e faz eh, eh, a sua demanda, constrói a sua demanda, e ele vai rodar localmente. Então, obviamente, ele está ali construindo, ele tem o ambiente dele preparado local, e vai rodar e testar aquela aplicação. Quando chega um determinado estágio que ele finalizou a feature dele, ele faz o uso de uma branch auxiliar a master, a principal. Tiago, por que essa branch auxiliar? Porque a gente vai ver mais para frente que o Jenkins roda pipeline
E é muito complicado a gente rodar a pipeline diretamente na nossa branch, porque pode haver conflito justamente na questão de ambiente. Então, eu tô com a demanda, eu preciso subir essa demanda para um ambiente de teste, por exemplo. E aí, se outro time está com uma demanda totalmente diferente, sobe o código deles, vai substituir o meu, vai sobrescrever o meu, então eu não vou conseguir testar. Então, seguir o padrão de todos usarem a mesma branch auxiliar vai evitar justamente esse tipo de conflito. Quando eu faço um merge para uma branch auxiliar, como por exemplo aqui uma release master, uma develop ou qualquer outra branch, eu sei o que está mergeado lá dentro, certo? Eu consigo enxergar a diferença dela para master. Eu sei que eu não estou subindo só com a demanda, ou estou subindo somente com a minha demanda. Então eu consigo ver, esse time aqui fez um merge recentemente, eu vou alinhar com ele para ver se eu posso remover o código dele e subir só o meu, só para fazer uns testes. Enfim, o uso de uma branch auxiliar vai evitar justamente esse conflito na hora de eu testar minha aplicação em um ambiente diferente. E aí, com o merge feito para essa branch auxiliar, eu posso fazer o deploy para um ambiente de homologação, um ambiente de teste. Tiago, o que é esse ambiente de teste, esse HML? É um ambiente, certo, que vai simular um ambiente de produção. Então, eu tenho uma aplicação, digamos uma aplicação web, ele está rodando lá em um servidor AWS, por exemplo, é o meu ambiente de produção, meu ambiente PRD. Eu vou criar um ambiente, pode ser uma instância na AWS, pode ser um container Docker, algo do tipo, que vai simular, certo, as mesmas características do meu ambiente de produção. Então, eu vou criar esse ambiente para fazer os meus testes, ver como é que a minha demanda, a minha feature, vai se comportar quando estiver em produção, certo? E isso ajuda de várias formas. Então, a maioria das empresas, dos projetos, adotam esse tipo de ambiente de testes. Alguns até têm outros tipos, outras camadas, mas aqui de uma forma bem básica, tem esse ambiente de homologação. Então, o dev fez a sua demanda, executou local, subiu para o teste de homologação. Então, vamos supor que ele está lá com um projeto em Node, ele está desenvolvendo local digamos assim, ele está num projeto e estava desenvolvendo um projeto no Node 11, Node 14, por exemplo. E aí, o ambiente de produção, lá em PRD, o Node é na versão 8, digamos. Então, o ambiente de homologação, ele vai simular o ambiente de produção. Então, se tiver algum problema nessa versão, eu posso testar e ver, ó, eu esqueci isso. Então, quando eu jogar lá no ambiente de produção, talvez dê problema. Então, nesse ambiente de homologação, eu consigo testar isso. Então, lá por meio do Jenkins, eu faço o deploy para esse ambiente, testo, certo? E aí eu vejo se está tudo ok. Está tudo ok? A minha feature, o meu projeto se comportou como deveria com essa nova mudança? Sim. Então, a gente parte para o novo estágio, que é a questão de gerar uma tag. Aqui nessa estratégia de tagueamento, existem várias outras estratégias de tagueamento, de esteira, enfim, mas a mais usada eu tenho visto bastante frequente é a questão de tagueamento, que seria basicamente eu criar uma versão do código, um ponto, digamos assim, um ponto de restauração do meu código, e aí essa tag, essa versão eu uso como referência para jogar para o meu ambiente produtivo. Então, e é nesse momento que eu faço o merge da minha feature para a master, ou da minha feature auxiliar para a master. Então, é, novamente sobre essa questão da branch auxiliar, digamos que no meu ambiente de desenvolvimento, eu criei um script SH para fazer alguma coisa, não sei, reiniciar o banco de dados ou iniciar a aplicação com alguns comandos básicos do meu ambiente local. Mas aí eu não quero que isso suba para produção. Então eu posso aqui nessa release master, nessa branch auxiliar, eu posso eh, remover esse arquivo e, e evitar que isso suba para produção, por exemplo. Então eu faço um merge da release master ou da minha branch auxiliar para a master, faço esse merge aqui. Eu faço, no caso, o Jenkins, a gente vai ver isso mais para frente. E aí, a partir disso, eu gero uma nova tag, um novo ponto de restauração. E essa tag é a que eu vou usar para jogar no meu ambiente produtivo, certo? Essa tag eu vou usar como referência. Lá o Jenkins vai, digamos assim, eu crio uma pipeline que o Jenkins pede,
a tag que vai subir para produção e eu escolho a tag que eu acabei de gerar e a minha demanda, que surgiu lá embaixo, agora está em produção, certo? Esse é um exemplo de Git Flow, um exemplo de CI, bastante simples, é, é só seguir esse passo a passo para evitar conflitos, para evitar problemas tanto no ambiente de teste quanto no ambiente de produção. Então, se eu tenho uma demanda, eu subo para o meu ambiente de HTML, eu tenho certeza que o meu ambiente está se comportando como deveria antes de subir para o ambiente de produção. E isso é um exemplo de CI. E aí, partindo para a parte de CD, né? A gente vai, vou usar aqui como exemplo o Jenkins. Tem vários outros serviços, como o próprio GitLab tem as suas ferramentas de CI, CD, do Azure e da AWS também tem, mas aqui eu vou usar o Jenkins por ser de código aberto, né? Então, o Jenkins é um servidor de automação. Ele vai ajudar a automatizar as partes do desenvolvimento do teu projeto. Isso relacionado a compilar o build do teu projeto, né? Aos testes, aos quality codes, eh, e qualquer estágio de deploy ou qualquer estágio de geração de pacotes que seja preciso para entregar uma versão final para o teu cliente do teu projeto. Então, assim, por que usar um CD? Por que usar o Jenkins para automatizar os meus deploys, certo? É, é normal que exija que o cliente, por exemplo, ou até uma regra interna do projeto, é, peça algumas coisas. Por exemplo, eu quero que você desenvolva uma feature, mas obviamente eu quero que todos os testes unitários estejam passando. Eu não quero que a tua demanda quebre qualquer outro serviço dentro do meu projeto. Isso aí é uma falha. Então, digamos que para eu jogar uma demanda no ambiente produtivo, eu preciso que os testes estejam passando, eu preciso que nada esteja quebrado. Então, eu preciso que os testes unitários passem. Eu preciso, outra regra, eu preciso que os testes integrados funcionem. Eu preciso que todo o fluxo do meu projeto esteja funcionando como deveria. Então, eu posso criar um estágio dentro do Jenkins, o qual eu vou fazer os testes integrados. Eu preciso que todos os quality codes estejam ou superior, melhores, ou iguais ao do ambiente produtivo. Então, um dos estágios é eu ver todos os quality codes, ver se não tem nenhum crítico, nenhum blocker, nenhum major, e ver se está tudo ok. Então, eu preciso disso. Só que deixar isso nas mãos do desenvolvedor pode gerar alguns problemas. Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma feature e esqueci de rodar os testes unitários, por exemplo. E aí eu terminei minha feature, subi para produção e não percebi, não rodei os testes unitários, então não percebi que eh, aquela minha demanda quebrou uma parte do projeto, quebrou um fluxo. Então eu estava mexendo no cadastro e alguma coisa que eu fiz no cadastro quebrou o fluxo de esquecer senha, de reset de senha. Por quê? Porque eu não rodei os testes unitários. Então pode acontecer do dev esquecer uma dessas etapas de deploy. Se for um projeto grande, vai existir muitas etapas de deploy até jogar no ambiente produtivo. Então, o Jenkins serve justamente para automatizar essa questão. Então, eu vou criar uma pipeline que vai me garantir isso. E ao invés do desenvolvedor precisar testar tudo isso, ele simplesmente vai lá na pipeline do projeto e vai construir é, é, uma nova versão. E aí, se ele não rodou os testes, o Jenkins vai acusar e vai dizer, ó, eu não posso subir isso aqui para produção, porque os testes unitários não estão passando. Vou e conserto. Não foi para produção, então vou, conserto, rodo de novo. Agora eu não posso passar porque o teu código está com major. Eu não posso subir código para produção com majors, blockers ou críticos. Então eu vou lá, volto, corrijo. E aí até que todas as etapas sejam concluídas com sucesso, a última, o Jenkins pode fazer o deploy para o ambiente produtivo. Então, essa é uma das principais vantagens do CI e do CD dentro de um projeto, tanto pequeno quanto grande, certo? E aí, agora a gente vai para uma parte mais prática, que é ver como que faz esse. Eu já dei um exemplo prático aqui do Git Flow, né? De como funciona um CI, um fluxo
do projeto e aí vou mostrar a vocês como que vai funcionar a parte prática do Jenkins, certo? Então, eu criei aqui uma pastinha, certo? E aí tá vazia. Eu vou criar um arquivo para esse tutorial eu ficar mais simples da parte de construir aqui, não ficar muito grande. Eu vou usar o Docker, certo? Com certeza vocês vão ter alguns vídeos sobre Docker aí, vocês podem dar uma olhada na internet, é super simples de instalar e tudo. Então eu vou usar um container aqui para facilitar. Eu vou criar um Docker Compose, certo? Criei aqui dockercompose.im e aí eu vou pegar um exemplo bem simples aqui, certo? De uma imagem, certo? Eu estou usando a versão a versão 3. Deixa eu criar um novo terminal aqui, sem permissões. Tá. Vou criar um novo arquivo, dockercompose.im, certo? E aqui dentro eu vou colocar esse arquivo. E aí, bem simples, eu estou usando a versão 3 aqui do Docker, certo? E aí tem uma imagem já pronta com Jenkins, que é o Jenkins CI do Blue Ocean, certo? Então, essa imagem aqui padrão. As portas eu vou configurar aqui na porta 8084, vocês vai da escolha de vocês, do gosto de vocês. Configurei aqui o Jenkins Home para /var /Jenkins Home. Vi lá o Run Docker, né? Bem padrão esse daqui, vocês possivelmente na aula, no vídeo sobre Docker, vocês vão ver isso, certo? E aqui de forma bem simples, eu vou dar um Docker, Docker Compose up -d, né, para ele rodar esse Docker Compose e criar um container lá para mim com Jenkins, certo? Então ele criou, talvez o de vocês demorem um pouco mais por ser a primeira vez, não sei. E aí, a partir desse momento eu já tenho o Jenkins rodando, certo? Eu posso mostrar aqui para vocês. É, a gente configurou lá a 84, né? Então, aqui o Jenkins já está rodando, isso aqui é a tela de unlock do Jenkins, certo? E aí a gente precisa pegar esse password de administrador, né? Ele se encontra lá nesse arquivo initial admin password lá nesse caminho, né? Existem várias formas da gente pegar essa senha inicial apenas para uma primeira execução, né? A forma mais simples é a gente vir aqui e aí eu quero listar, listar os meus containers que eu acabei de criar, certo? E aí eu tenho aqui o container que eu acabei de criar, certo? Então eu vou copiar esse ID dele aqui, vou copiar. E aí eu vou dar um docker logs, docker logs, o, o ID do meu container, certo? E aí ele vai mostrar todo o log do meu container. E aqui ele mostra o password que ele está pedindo lá, certo? Então eu vou pegar esse password e vou copiar e vou colar lá no Jenkins, certo? Lembrando que isso aqui é apenas para uma primeira execução. Então aqui ele vai
vai liberar, certo? E vai pedir para instalar alguns plugins recomendados. Vocês podem selecionar os plugins que você quer ou eh, os sugeridos. Aqui eu vou instalar os sugeridos, por exemplo. E um pouco mais rápido, né? A de vocês pode demorar um pouco, porque é a primeira inicialização. E aqui vocês vão poder criar o usuário de vocês, certo? Eu vou criar aqui um exemplo, Thiago, é uma senha da NASA, certo? NASA, super secreta aqui a senha. É, vou criar um exemplo aqui, certo? De e-mail. Só vai continuar. Vocês podem configurar uma URL para personalizar esse aqui. Eu vou deixar padrão mesmo. E já posso começar a usar o Jenkins. Bom, essa aqui é a cara do Jenkins, certo? Aqui vocês podem vasculhar e procurar várias coisas, vários plugins, podem mexer nisso aqui e procurar várias coisas. Eu vou para um exemplo mais prático, certo? Eu vou criar um job aqui. Vou entrar com o nome eh, teste aqui, certo? Vou criar testes. Vou criar uma pipeline. Tem várias formas aqui, tem de múltiplas configurações pelo Bitbucket, enfim, pelo GitHub Organization. Várias estratégias aqui de vocês criarem um job. Eu vou criar bem padrão aqui, pipeline, certo? Prosseguir. Pode colocar aqui uma descrição, ver todas essas opções aqui, deploy parametrizado, enfim. É, construir periodicamente, vocês podem configurar um período para ficar construindo, gerar, rodar essa pipeline, enfim. Tem várias opções que vocês podem procurar aqui dentro para facilitar. Aqui da parte de pipeline, que é o interessante para a gente, vocês podem criar uma pipeline escrita, certo? Em Groove. É, é uma linguagenzinha bem simples, quase que de marcação, parecido com JSON, vocês podem configurar. Ou vocês podem também, eu acho a maneira mais fácil, particularmente para mim, e também é recomendável usar essa estratégia dentro de projetos, que é você criar um arquivo Jenkins file dentro do seu projeto. Então, é, por meio desse arquivo Jenkins file, vocês podem colocar, padronizar essa pipeline e, e reutilizar em outros projetos e tudo mais. Então, eu vou aqui configurar para Git, certo? Eu vou pegar um repositório, aqui você copia a URL, eu vou pegar um exemplo, um repositório privado meu, certo? Só para demonstrar a parte de autenticação. E aqui ele vai dar problema, porque não tem credencial, obviamente ele não consegue se conectar. É que eu preciso adicionar uma credencial para ele conseguir se conectar a um servidor privado. Então aqui vocês configuram seu usuário Git. Password, vocês vão usar um, um token, né, lá do Git. Eu criei aqui um especificamente para esse projeto. Então dá OK e adicionando, selecionando essa variável, já vê que ele consegue se conectar, não dá mais aquele erro. E aí aqui o meu projeto ele é com a master mesmo, então não preciso configurar nada. Se for main, a principal vocês colocam main aqui. E vocês vão configurar esse projeto por meio de um arquivo Jenkins file. Atualmente não vai ter nada lá, certo? É, cadê? Aqui. Salvar. Isso. A gente vai criar um arquivo Jenkins file lá no repositório. E aí quando eu criar esse arquivo Jenkins file lá no teu repositório, tu vai poder rodar essa pipeline. Só para mostrar aqui para vocês, aqui na dashboard ele já criou, certo, essa pipeline. Ele tá dando vazio aqui porque a gente não rodou nenhuma vez, mas lá no teu repositório tu vai criar um arquivo Jenkins file, certo, na raiz do teu projeto. Tá aqui o arquivo Jenkins file. E nele é que tu vai colocar todos os estágios que tu queres que seja feito. Então, por exemplo, eu quero. Esse aqui é o passo a passo que tu vai editar lá para o Jenkins que vai ser feito o deploy. Então, primeiro, vamos dizer que o primeiro step é de build. Então, eu quero, se for
código em Java, a gente vai compilar esse código, dar os comandos para compilar esse código e gerar um arquivo jar, por exemplo. E aí depois eu vou rodar os testes. Um exemplo, esse projeto aqui é um, é um projeto em Node, certo? Então, para realizar algumas funções em Node, eu preciso colocar dentro do Jenkins a função do Docker para rodar em Node. Então, para rodar o npm teste, por exemplo, eu preciso do Node. Então, eu configuro a imagem do Docker para o Node, certo? Isso aqui, vocês, se vocês viram o conteúdo sobre Docker, já sabem mais ou menos sobre isso. Então, eu posso configurar a imagem Docker. Isso aqui, se for um projeto Java, um projeto Maven, vocês podem procurar as imagens de Maven, de Java, enfim. E a partir disso, rodar, por exemplo, os testes, dar um npm teste. Eu coloquei aqui npm-v só para mostrar a versão do Node que vai ser instalada. E aí, depois de realizar os testes, os quality codes, vocês podem configurar os stages de enviar o teu código para homologação, depois enviar para deploy, enfim, todo o passo a passo que tu faria para entregar ao teu cliente uma versão final do teu código, tu vai colocar aqui esse passo a passo uma única vez, e aí todas as vezes que for rodar lá no Jenkins, ele vai seguir esse passo a passo. Então a gente vai construir uma primeira vez aqui para ver se vai dar algum erro, alguma coisa. Se ele está rodando a pipeline, ó. Esperar para ver. Ó, ele fez o build, que é aquele primeiro estágio, né? Esse primeiro aqui, ele é, pegou o código lá do GitHub, né, que eu coloquei, depois ele fez o build, ele quebrou aqui nos testes, vamos dar uma olhada o que aconteceu, né? Por exemplo, novamente, eu venho aqui, ó, ele quebrou nos testes, aí eu consigo vir aqui e olhar o console para ver qual foi o problema. Então aqui, ó, ele pegou o repositório lá, clonou dentro do Jenkins, ele fez um fact, fez todo o processo de checkout lá do Git, certo? Fez o build, tá vendo? Esse aqui é aquele estágio lá do build, e ele foi rodar o npm teste. Então, é, ele deu um problema de deploy, certo? Lá, inclusive, esqueci de comentar, é, para rodar o Docker aqui dentro, seria bom vocês virem aqui. Uma primeira vez vai ser necessário vir aqui no gerenciar Jenkins, eh, gerenciar plugins, os disponíveis. Vocês podem colocar aqui Docker e vai aparecer eh, vários plugins de Docker. Aqui você, por exemplo, vou instalar esse. Já tenho alguns, então vou instalar, por exemplo. E eu vou reiniciar o Jenkins quando a instalação estiver completa, só para garantir que os plugins eu instalei, por exemplo, aqui, ó, o Docker Commons, o Docker API, o Docker Pipeline, alguns plugins do Docker aqui para complementar. Então, vou esperar a instalação terminar, certo? Então, aqui terminou de instalar os plugins, certo, do Docker e reiniciou o Jenkins. E aí a gente pode ir lá na pipeline e rodar aqui, que agora ele vai conseguir fazer as configurações do Docker, certo? Então, roda novamente a pipeline, certo? Vamos ver qual foi o erro. Tá, ele não conseguiu permissão lá no, no Docker, certo? No Docker Socket. Então, o que é que a gente faz? A gente pode. Isso aqui possivelmente vai acontecer uma primeira vez com vocês, então a gente volta lá no terminal.
a gente vai rodar o comando shmod. Vamos dar uma permissão geral, certo? É, em var run e no docker, run e no docker é, docker.sock, que foi o arquivo que ele pediu lá, certo? Então, dá essa permissão de escrita e de leitura para esse arquivo que ele vai conseguir rodar a pipeline agora. Vamos dar uma olhada. Então, tá aqui, construir novamente. E aqui ele rodou, certo? Os testes, mandou lá para homologação e fez o deploy com todas aquelas etapas que a gente tinha dito. E aqui eu pedi para ele me retornar o, a versão do Node, né? Então posso ir lá nos logs, por exemplo, e ver lá aquela etapa e ver que ó, quando ele rodou o comando npm-v, ele instalou, ele mostrou a versão 7.21 para rodar. Então, essa é a principal função do Jenkins, certo? É que eu posso o segredo da automação do Jenkins está justamente nesse arquivo Jenkins file que eu posso definir vários steps conforme for necessidade. Eu posso gerar o build, posso fazer os testes, posso rodar o Sonar para ver os quality codes do meu código, do meu projeto, posso mandar esse meu código para homologação, posso aqui dentro eu posso colocar inputs, então posso pedir aí que o usuário digite alguma coisa ou selecione uma branch ou qualquer outro tipo de coisa que eu posso fazer aqui. Várias coisas aqui vocês podem pesquisar sobre esse Jenkins file, tem em Groove, tem uma documentação muito boa, muito ampla, certo? Para automatizar essa entrega, certo? Então, tá aí o passo a passo, a gente criou uma pipeline simples, deu alguns erros, a gente viu aqui como olhar o terminal, como consertar esses erros, alguns macetes aqui, alguns plugins, vocês podem vasculhar aqui o Jenkins e ver novos plugins com Snap, com e-mail, com Slack, enfim, vários plugins, várias coisas que vocês podem fazer aqui dentro do Jenkins, é só procurar direitinho estudar. E esse foi o conteúdo, galera. Espero que vocês tenham gostado. É, vai ter aí o meu contato, qualquer coisa vocês podem me procurar. Procurar aí a galera do Hackatuber e é isso. Muito obrigado.